Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, com boa saúde, tranquilos. Vamos estar abrindo no Salmo 75. Salmo 75. Antes de começar a salmodiar, deixa eu dar um aviso para a igreja. No domingo, dia 28 de março, às 7 da noite, nós vamos estar fazendo a nossa primeira live na internet. Essa live eu vou estar respondendo as perguntas dos irmãos sobre os fins dos tempos, sobre a atualidade, sobre as questões que estão acontecendo, mas tudo questões escatológicas. O que eu oriento para os irmãos? Irem anotando suas perguntas numa folhinha, deixa dentro da Bíblia. Vai ser super fácil entrar, nós vamos passar o link pelo WhatsApp, vai ser dar todo esclarecimento. E eu creio que vai ser um tempo muito gostoso. E a tendência a partir de agora nossa é estarmos usando mais esse tipo de ferramenta, porque nós vamos ter condição de estarmos todos juntos, ao vivo e online. Os jovens começaram esse trabalho no sábado passado, agora dia 20, e nós, veja, copiando essa ótima ideia, vamos estar fazendo a nossa primeira no domingo, dia 28. Os irmãos vão ver que é simples e muito gostoso. Não vai precisar baixar aplicativo, vai ser necessário apenas clicar num link e digitar um código que vai ser passado. Então, a minha orientação é essa, vá anotando suas dúvidas, vai ser um tempo bem gostoso, amém? Então, vamos abrir o Salmo 75, diz assim a palavra do Senhor. Amém. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, e as Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação. Mas Deus é o juiz, e a um abate, e a outra exalta. Porque na mão do Senhor é um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra, a sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Até aqui. Como eu adotei um novo método de culto, fazendo a leitura bíblica de todo o texto, nós vamos orar após a leitura bíblica do nosso texto-chave. Então vamos abrir Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, vamos à nossa segunda leitura. Vamos prestar atenção, que é o nosso texto base. Apocalipse 7, versículo 1 diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Rubem 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Aser 12.000 selados, da tribo de Naphtali 12.000 selados,
Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará os seus olhos, de seus olhos toda a lágrima. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender de ti. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça e de maneira bíblica a tua palavra, e que o Senhor venha capacitando os meus irmãos a compreender os teus altos caminhos. Edifica a tua igreja, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, só relembrando, na nossa última palavra, nós vimos o 5º e o 6º selo. E o que nós aprendemos juntos? Vamos dar uma recapitulada. Existe um grande período de tempo estipulado por Deus, chamado 7 selos. Os 7 selos guardam a abertura do livro que está na mão do Cordeiro. Qual é o conteúdo desse livro? São as 7 trombetas e as 7 taças, que são os juízos de Deus sobre a terra. Os selos envolvem o período entre primeira vinda de Cristo e segunda vinda de Cristo. Dentro do 7º selo, existe o que a gente chama de 7 trombetas, que em algum nível elas acontecem de maneira paralela dentro do 7º selo. E também dentro da 7ª trombeta existem as 7 taças, que também têm pontos paralelos. Então o que acontece? Eu vou ver evidências e vou ver fatos onde parece que a história está se repetindo. Mas também eu vou ver fatos que são bem diferentes. Por exemplo, os 4 primeiros selos são coisas provocadas pelos homens. O evangelho sendo pregado, a peste, a guerra, a fome, o martírio, são coisas provocadas pelos homens. Agora, quando eu chego nas trombetas, que nós vamos começar a ver a partir da próxima palavra, são coisas que acontecem sob a criação. As trombetas vão soar sobre o mar, sobre as florestas, sobre a vida, a água doce e sobre os elementos celestes. Então eu percebo no Apocalipse um grande período chamado selos. Dentro do 7º selo eu tenho um período menor chamado trombeta, e daí eu tenho um período muito rápido chamado taças. Existe uma sequência entre selos, trombetas e taças? Sim,
Porém, existem pontos em que eles são paralelos. Por quê? Porque tanto selos, como trombetas, como taças, terminam com a volta de Cristo. Então eu sempre tenho que repetir isso, porque é uma coisa importante de ser gravada que vai me ajudar na leitura do livro. Eu não posso ler o Apocalipse com uma leitura batida, do capítulo 1 ao capítulo 22. Por quê? Eu vou cometer erros. Da mesma forma que eu não posso ler o Apocalipse como se todo o conteúdo do livro fosse sempre uma repetição que está repetindo a mesma história, porque isso também vai me trazer erros. Entendeu que esse sistema é o sistema mais equilibrado, que pega os pontos fortes das duas visões. Amém? E aí o que acontece? 6 selos foram abertos. Qual é o próximo? O 7º selo. Mas antes disso, Deus tem um parêntese. Isso é muito característico da literatura apocalíptica. Por exemplo, as 6 trombetas vão tocar. Antes de tocar a 7ª trombeta, existe um parêntese, que é o quê? O capítulo 10 e o capítulo 11 do Apocalipse. É um parêntese entre a 6ª e a 7ª trombeta. Na questão das taças, existe a descrição da queda da Babilônia. Agora, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala claramente do povo de Deus da história. Muito claro, entendeu? Nós vamos ver aqui como que Deus trata com o seu povo. Vê se está mais fraca. Isso. Pode levantar ele um pouco para o alto, então. Não, assim ficou bom. Nós vamos ver claramente como o Deus trata com o seu povo. Então vamos começar. Apocalipse 7, versículo 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O que acontece, gente? Primeira coisa importante desse texto. Existe hoje em dia um ensino absurdo, dizendo que a terra é plana. E eles querem, eles querem dizer que isso é algo bíblico. Isso é absurdo. Por quê? Porque no livro do profeta Isaías, 750 a.C., quando não havia nenhum aparelho óptico, a Bíblia falava da redondeza da terra. E aí, alguns querem dizer que esse texto é um dos textos que apoia que a Terra é plana. Quando fala aqui dos 4 cantos da Terra, está dizendo norte, sul, leste e oeste. É um hebraísmo. É uma figura de linguagem característica da época. É a mesma coisa que você, quando está procurando algo dentro da sua casa, você fala, nossa, procurei nos 4 cantos da minha casa e não achei. Isso não quer dizer que você foi em cada cantinho da sua casa e achou. É uma figura de linguagem, então é muito importante ver isso. Agora, o que quer dizer reter os 4 ventos? Reter os 4 ventos. Está falando de uma grande destruição que está por vir. Antes que essa destruição venha, Deus vai selar o seu povo, e nós vamos ver os motivos. Como que eu sei isso? Vamos lembrar, o livro do Apocalipse é recheado de imagens vindas do Antigo Testamento. E essa figura dos ventos danificando a terra, ela aparece no livro do profeta Jeremias, capítulo 49, deixa marcado, Apocalipse 7, vamos em Jeremias 49. Bom, eu consegui chegar em Lamentações, aí é só voltar algumas páginas, eu estou em Jeremias. Jeremias 49. Versículo 34. Diz assim:
A palavra do Senhor veio a Jeremias o profeta contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal e o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Esse texto aqui explica claramente o que são os 4 ventos. Os 4 ventos são a destruição de Deus vinda sobre a terra. Aqui no caso sobre um país ali da região da Arábia chamado Elão. Amém? Então vamos voltar em Apocalipse 7. Seguindo a leitura, versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Olha que interessante a confirmação do juízo. Os 4 anjos pararam, seguraram o vento. O que poder foi dado a esses 4 anjos? Danificar a terra e o mar. Lembra que eu falei que as trombetas são sobre a criação? Os seus é sobre o homem? As trombetas sobre a criação? Aqui é uma das provas. Versículo 3, o que esse anjo falou? Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Aqui aparece uma coisa interessante. No livro do Apocalipse, todo mundo fala muito da marca da besta. O famoso 666 do Apocalipse 13. Mas o pessoal acaba esquecendo de falar do principal do livro, que são os selados de Deus. E como que Deus sela o seu povo? É muito simples, deixa marcado aí, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios 1, nós vamos ler primeiramente o versículo 13. Diz assim, vamos ler o 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Quem é o selo de Deus? O Espírito Santo da promessa. Existe um outro texto de Efésios confirmando isso, Efésios 4. Versículo 30. E olha que interessante. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Para que a gente é selado? Para o dia da redenção. Grava isso. Isso é muito importante no texto que nós vamos ver do Apocalipse capítulo 7. Então eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Ele sendo o penhor da redenção é a minha garantia de salvação. Por isso que nascidos de Deus não perdem a salvação. Nascidos de Deus. Crente fajuteca, eles nem salvação tem. Nem crente é. Mas nascido de Deus.
não perde a salvação. Mas esse selo é para o dia da nossa redenção. Grava essa frase. Vamos voltar em Apocalipse 7. Enquanto eu tomo um golinho de água. O que é esse selo? É um selo de propriedade. Nós somos comprados. Nós somos propriedade de Jesus. A nossa vida não é mais nossa. A nossa vida pertence a Deus. É uma coisa que às vezes a gente esquece. A gente acha que Deus pertence a nós. E quer dar ordens para Deus. Mas eu pertenço a Deus. A minha vida não é mais minha. Aí continua o texto, Apocalipse 7, versículo 4. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Rubem, 12.000 selados, da tribo de Gade, 12.000 selados, da tribo de Aser, 12.000 selados, da tribo de Naphtali, 12.000 selados, da tribo de Manassés, 12.000 selados, da tribo de Simeão, 12.000 selados, da tribo de Levi, 12.000 selados, da tribo de Issacar, 12.000 selados, da tribo de Zebulon, 12.000 selados, da tribo de José, 12.000 selados, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. O que acontece? Aqui eu tenho uma lista de tribos de Israel. Por isso que muitos intérpretes dizem que aqui está falando dos judeus salvos. Mas existe um problema com essa lista. Primeiro problema, em todas as genealogias, elas começam com a tribo de Rubem, que é o primogênito de Jacó, o primeiro filho de Lia. Essa lista começa com Judá. E não é à toa, por quê? Porque Judá é a tribo real. Judá é a tribo que vai vir, o nosso Salvador, o leão da tribo de Judá, Jesus. O selo é para salvos. Por isso que é a tribo de Judá que encabeça a lista. Segundo ponto, não aparece nessa lista duas tribos extremamente importantes. Primeiro delas, a tribo de Dan, que ficava bem ao norte. E segundo delas, a tribo de Efraim, que era um dos filhos de José. Aí você tinha a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, os dois filhos de José. Essas duas tribos não aparecem. A tribo de Dan e a tribo de Efraim não aparecem. Curiosamente, aparece uma tribo aqui que não tem herança de terra, que é a tribo de Levi. Era uma tribo sacerdotal, que tinha cidades espalhadas dentro de Israel. Mas não tinha herança de terra, tanto é que os israelitas tinham que dar o dízimo. Para isso que servia. E aparece uma tribo que nunca foi citada. A tribo de José. Nós não podemos esquecer que muitas coisas na vida de José apontam para Cristo. Por exemplo, José foi enviado antes para o Egito para ser uma espécie de um salvador do povo. Por exemplo, José, na narrativa bíblica, mostrou fidelidade em tudo. A Bíblia não cita pecados de José. Nós sabemos, pela natureza pecaminosa, que José pecou. Mas a Bíblia não cita, como nos outros heróis, nos outros patriarcas, pecados. Esse é mais um indício que essa listagem aqui não está falando apenas de judeus. Quem interpreta dessa maneira, por exemplo, quem assistiu os filmes Arrebatamento, Deixados para Trás, a série do Ladrão da Noite, gente, eu amo essas séries, mas eu não concordo com toda a teologia que está lá dentro.
Adoro assistir aquilo. Pra vocês terem uma ideia, a série do Ladrão da Noite eu devo estar assistindo umas 10 vezes inteira. Ou mais. A série do Arrebatamento umas 15 vezes. Deixados para trás eu assisti menos, assisti umas 10 também. Mas a gente ama esses filmes. Mas eu não concordo 100% com aquela teologia. Mas nessas séries que trazem a chamada visão pré-tribulacionista, que defende um arrebatamento antes da tribulação, eles dizem que esses 144 mil selados são os judeus salvos na tribulação. Mas eu tenho alguns problemas com essa questão. Primeiro, por que eles dizem isso? Existe uma profecia, que eu estou estudando ela para trazer uma palavra para a igreja, a profecia das 70 semanas de Daniel. Dentro da profecia das 70 semanas de Daniel, se cumpriram até hoje 69 semanas. E falta uma. Então, quem acredita no arrebatamento antes da tribulação, diz que o período que é chamado Grande Tribulação vai ser o cumprimento dessa 70ª semana. Por quê? Porque na narrativa de Daniel, inclusive, aparece o anticristo, que é o abominável da desolação que Jesus fala. Nós cremos que essa 70ª semana falta acontecer? Sim. A profecia é clara. Nós vamos discutir o assunto de maneira isolada. Agora, nós entendemos o quê? Que o fato de faltar uma semana na profecia apenas quer dizer o seguinte, que nos últimos dias, Deus vai estar tratando com o povo judeu de uma maneira especial. E Deus vai estar salvando o povo judeu como nunca salvou. Só isso. Então nós entendemos o quê? Que 144 mil, primeiro, é um número simbólico. Não é como a seita dos testemunhas de Jeová, que fala que é o povo salvo que vai reinar com Cristo, e o resto vai estar lá no céu. Aquilo até é uma bagunça que eles fazem. 144 mil é um número figurado. O que ele representa? 144 é 12 vezes 12. 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Aonde eu vejo essa conta? No Apocalipse 4, quando os 24 anciãos representam o povo salvo. Os 24 ali são 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Então eu uso a mesma figura teológica. Eu não posso usar num texto, dentro do mesmo livro, uma figura de interpretação e logo capítulos na frente eu usar outra figura, que nem o cavalo branco. O cavalo branco de Apocalipse 19 é Jesus. O cavalo branco do Apocalipse 6 é a obra de Jesus com a propagação do Evangelho. É o mesmo símbolo. E então nós entendemos assim, que 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. E o que representa 1000? 1000 representa um longo tempo. Por exemplo, Epístola de Pedro. Um dia para o Senhor são como 1000 anos. Quando ele fala que a promessa da vida não tarda. Aí eu pergunto, e 1001 anos, quantos dias são? E 1020 anos, quantos dias são para o Senhor? Ah, irmão, é um dia, 8 minutos e 16 segundos. Não é isso que Pedro está falando. Pedro está dizendo o seguinte, gente, esse um dia que vocês têm na terra, para o Senhor, é um longo tempo. Agora, um dia para Deus, para vocês, também é um caminhão de tempo. Então, eu preciso tomar cuidado com o número 1000. Existem textos na Bíblia onde 1000 é literal. Mas existe texto, por exemplo, povo de Israel, 1 perseguirá 1000, 2 a 10 mil.
Isso quer dizer que esse um que está perseguindo a 1000, quando chegar no 1001, ele para de perseguir? Ou aquele segundo que vai perseguir a 10.000, quando chegar no 10.001, ele vai ser morto? Não é isso, está falando uma grande quantidade. Eu tenho que entender que isso daqui é uma figura do hebraico. Mais ou menos que nem a gente faz aqui, eu vou usar a ilustração de um pastor, do reverendo Wesley Heller. Eu fui lá 300 vezes. Eu liguei para aquela pessoa 300 vezes. Eu não estou dizendo que eu fiz 300 vezes literal. Eu estou dizendo que eu fiz muitas vezes. Então, 144.000 são 12 vezes 12 vezes 1000. O que eles representam? A totalidade do povo de Deus. E por que isso é importante? Por que eles foram selados? Primeiro motivo, vamos abrir em Apocalipse capítulo 9. Versículo 4, aqui está falando do quinto anjo, a quinta trombeta. Diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Primeiro ponto, qual é o objetivo do selo? Guardar os salvos dentro da tribulação. Aqui eu estou na quinta trombeta. Esse versículo me ensina que aqui tem dois povos na terra. Um que tem o selo de Deus e outro que não tem. Então, primeiro alvo da selagem, para o dia da redenção. Segundo alvo da selagem, para a grande tribulação. Lembra, o número 144.000 é todo o povo salvo de Deus. Tanto aqueles que são da descendência de Israel, como aqueles que são gentios, como nós. Por quê? Porque não existe distinção. Deus sempre salva pela fé. Por que é importante falar? Existe igreja que ensina de uma maneira errada, principalmente quem ensina o arrebatamento antes da tribulação. Não são todas, gente. Muita igreja séria não ensina isso. Mas muita igreja que tem uma teologia duvidosa ensina o seguinte: olha, até o dia do arrebatamento você é salvo pelo sangue de Jesus. Após o dia do arrebatamento você tem que ser salvo pelo seu sangue mesmo. Porque você vai ser preso, vai ser perseguido, e ou você nega Jesus e morre, ou vai para o inferno. Isso é heresia. Porque isso é salvação por obras. Deus, na antiga aliança, salvou pelo quê? Pela fé. Deus, na nova aliança, salvou pelo quê? Pela fé. Deus, até a segunda vida de Jesus, vai salvar pelo quê? Pela fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. E esse povo aqui, Deus fez um em Cristo. Vamos abrir primeiro em Romanos capítulo 9. Deixa marcado aí. Romanos 9. Romanos 9, versículo 7. Diz assim. Tem que ler o 6, que é o começo do parágrafo. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. O que Paulo está explicando? Olha, nem todo mundo que é de Israel é israelita. E nem todo mundo que é filho de Abraão, que é um israelita, ele é salvo. E aí o texto continua, 8. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como
descendência. O que ele está explicando aqui não é quem nasceu da descendência de Israel que é filho de Deus, mas quem creu. Os ligados à promessa a Isaac, os que pela fé, como Abraão, creram. Então, primeira informação que eu tenho aqui: nem todo judeu nascido da linhagem da carne é israelita para Deus. Vai ser salvo quem está ligado a Abraão, pela fé na promessa. E aí, para completar isso, vamos em carta aos Gálatas, capítulo 3. Vai passar por 1 Coríntios, vai passar por 2 Coríntios e vai chegar em Gálatas. Capítulo 3, versículo 26. Diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ao 28. Nisso não há judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Cristo não tem nem israelita nem judeu. Deus só tem um povo. E isso é uma verdade. Agora, eu não posso esquecer o seguinte, que Deus tem maneiras diferentes de tratar com esse povo. O judeu, para ser salvo hoje, o que ele precisa fazer? Crer em Jesus. O judeu, para ser salvo na antiga aliança, o que tem que fazer? Ter fé no Messias que tinha que vir. É o mesmo sistema de salvação. Só que na antiga aliança, Deus tratava com o judeu pela lei. Hoje Deus trata com o judeu pela nova aliança, profetizada em Jeremias 31. Então eu tenho que entender o seguinte: a igreja, os irmãos aliancistas dizem que em Cristo, Israel e a igreja são um só. Eles estão certos? Estão certos. O que nós não concordamos com essa visão? A chamada teologia da substituição, que ensina o seguinte, que a igreja substituiu Israel. E a partir daí, todas as promessas que eram para Israel se cumprem para a igreja. Isso nós não concordamos. Nós entendemos que a maneira de interpretar as profecias bíblicas para Israel no Antigo Testamento, elas vão se cumprir de maneira literal. Inclusive é necessário acontecer a 70ª semana de Daniel, que é o período que muitos acham que é 7 anos, pode ser, não tenho certeza, porque o problema da datação não está com Deus. Por exemplo, a profecia das 70 semanas são um número de anos, 490. Da parte de Deus, isso aí é preciso. Quando Deus deu a profecia, ele estava dando a datação certa, mas ele é Deus. O problema é que a nossa maneira de contar o tempo foi corrompida. Nossa diferença de calendários, os erros de calendário. Então o problema está com a leitura que o homem faz. Por isso que eu digo, muitos falam que a última semana de Daniel vai durar 7 anos. Pode ser? Sim. Mas eu não tenho certeza, porque o problema está comigo, o elemento humano. Aquele que fez a contagem do tempo nos últimos 3.000 anos. E eu sou falho, a profecia é perfeita. Mas eu sou falho. Mas nós entendemos que num tempo muito próximo, Deus vai estar tratando com Israel de uma maneira muito especial.
mas vai estar salvando via fé em Cristo Jesus na grande tribulação. Porque nós entendemos que a igreja só vai sair daqui na 7ª trombeta. É o texto mais claro. Torcemos que aconteça antes? Sim, mas veja. Qual é o problema da visão pré-tribulacionista? Existe um fato curioso. Eles dizem o seguinte, que todos os juízos do Apocalipse são para o judeu. Mas é uma coisa esquisita, por quê? Porque o livro do Apocalipse que fala desses juízos não está na mão dos judeus. Está na mão da igreja. E a igreja vai ser arrebatada. Como que Deus vai dar um livro? E esse livro fica na mão da igreja e não é de interesse nenhum da igreja. Então é uma coisa curiosa. Esse exemplo é do pastor Luiz Saião, ele está muito certo. Esquisito, né? Deus dá um livro para a igreja e fala, olha, mas não é para você. E para aquele povo que ele vai salvar, que também vai ser igreja. Aí quando aquele povo tem informação, já virou tudo no chapéu velho e o anticristo está aqui na jugular do povo, cortando a cabeça deles. É esquisito, né? Nós entendemos que o Apocalipse é para a igreja. Nós entendemos que a igreja vai passar uma boa parte da tribulação aqui. Acreditamos que vai chegar um momento em que ela vai ser retirada daqui, na 7ª trombeta. Aí vai acontecer o derramamento das taças, que é muito rápido, que é sobre o reino da besta. E aí Jesus já vem com os redimidos para o massacre do Armagedon. E para estabelecer o milênio. E entrarmos na eternidade. Mas nós entendemos que uma grande parte da tribulação vai estar aqui. Lógico, se um dia aparecer alguém me mostrando claramente o texto que prove o arrebatamento pré-tribulacional, nós estamos prontos a mudar. Mas até hoje eu nunca encontrei em nenhum estudo, nenhum texto claro falando a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Na verdade, o único texto claro que eu tenho sobre isso é 1 Coríntios 15, 52. Vamos aproveitar que a gente está em Gálatas, vamos voltar 2 cartas. Vamos abrir em 1 Coríntios 15. Vamos ler esse texto. Nunca é tarde para recapitular. 1 Coríntios 15, 51. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O que é? Nem todos vamos morrer. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estão vivos. Entendeu? Aí ele explica no 53, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. O que é corruptível? Meu corpo carnal. O que é incorruptível? Meu corpo glorificado. E por que isso é importante? Lembra o que eu falei e li para vocês em Gálatas, em Efésios, que o objetivo do selo é o dia da redenção? Quando que é o dia da redenção? É esse texto aqui. Quando que acontece isso no Apocalipse? O parêntese que nós estamos estudando mostra isso. Vamos lá novamente, Apocalipse 7. Olha para que os 144 mil foram selados. Primeiro motivo, para ser guardado durante o julgamento das trombetas. Segundo motivo, para ser arrebatado na 7ª trombeta. Olha Apocalipse 7, 9 o que diz. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aonde que eu vejo a informação de trajar vestes brancas? Os salvos, quer ver? Apocalipse 3.
Abre aí, versículo 4. Vou ler. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida, e confessaria o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então aqui começa a figura da igreja. Veja, o que antes apontava para a salvação do povo de Israel, tocando fortemente nas tribos, e também apontava para a salvação dos gentios, 12 vezes 12 vezes 1000, todo o povo salvo da história, entre primeira e segunda vinda de Cristo. Para quê? Para livrar esse povo da perseguição na tribulação, livrar das pragas. E para quê que eu sou selado? Para a redenção. Vai começar a contar o que vai acontecer com esse povo no capítulo 9, versículo 9. Vamos ler o 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Até aqui. Veja, do que eles estão falando aqui? Da salvação, do arrebatamento. Aqui é todo aquele povo dos 144 mil que foi selado na terra, sendo arrebatado. Como é que eu sei disso? O próprio texto explica, versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aqui tem uma coisa interessante. João estava tão pasmado com a figura. Veja, quem foi incumbido de escrever o livro? João. Concorda que era natural que João perguntasse: quem é esse povo? Só que João estava tão pasmado que ele ficou paralisado. E quem falou isso foi o ancião. O ancião pergunta para João: quem é esse povo? Aí olha que interessante, versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. João já sacou, ele está querendo me ensinar quem é esse povo. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Olha como é que é a grande tribulação. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Da onde vieram? Grande tribulação. O que é o período da grande tribulação? É o período que está dentro do 7º selo. As 7 trombetas e as 7 taças. Aí você ouve as mais variadas explicações. Por exemplo, os pré-tribulacionistas vão falar o seguinte: eles chegaram aqui via martírio. Só que eu pergunto, aonde que está a palavra morte no texto? Não tem a palavra morte no texto. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante, o que é? Por que não é via martírio? Existe um outro texto no Apocalipse que mostra a figura do arrebatamento envolvendo os 144 mil. Vamos deixar marcadinho aí, vamos abrir Apocalipse 14. Versículo 1. E olhei,
E eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. E ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouviu uma voz das pistas que tocavam as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Versículo 4. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro. A igreja aqui. Para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O que são as primícias? São a parte nobre da colheita. A primeira colheita. Só que é o povo arrebatado. Por quê? No mesmo capítulo, existe a citação dos mártires de uma maneira distinta. O que eu quero defender aqui? Por que Apocalipse 7 e 9 eles não chegaram ali via morte? Porque o Apocalipse sempre é claro, martírio é martírio, povo de Deus é povo de Deus. Quando o povo de Deus é martirizado, o Apocalipse é claro. Entendeu? Antipas, a fiel testemunha da igreja de Pérgamo. Entendeu? O 5º selo, os mártires debaixo do altar. Entendeu? É claro. E no Apocalipse 14, o Apocalipse 14 faz distinção também entre esses arrebatados, que nós vimos na 7ª trombeta, dentro da grande tribulação. Até agora eu estou trabalhando com informação bíblica simples. Eu estou tentando fazer uma interpretação bíblica em que eu não adiciono as minhas ideias ao texto. Estou fazendo ao contrário, estou deixando o texto falar comigo. E aceitando de maneira tranquila o que o texto me fala. Mas olha o texto dos mártires no capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. O que está falando aqui? Os que restaram dentro da tribulação. Depois do arrebatamento, que vai acontecer na 7ª trombeta, ainda vai ter gente salva. Ah, pastor, está brincando. Qual a prova bíblica? Vamos no capítulo 16 do Apocalipse. Versículo 15. Aqui nós estamos na 6ª taça. Aqui nós estamos na preparação para a queda da Babilônia. Aqui nós estamos na preparação para a batalha do Armagedon. E eu vou ler um versículo que prova de maneira indiscutível que existem salvos na terra, vivos, nessa época. Quem são esses? Saiu o povo da 7ª trombeta, mas mesmo após isso, Deus continua salvando. Naquele breve período de tempo das taças. Porque olha o que diz o versículo. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. De quem que está falando aqui? Salvos. Quem é que anda vestido? Quem é que tem os seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus? Os salvos. Então vai ter povo salvo, mesmo após o arrebatamento. Por quê? Porque no final de tudo, nós vamos estudar isso junto, vai acontecer o julgamento das nações. E Jesus vai vir nas nuvens, ele narra isso no Evangelho de Mateus.
e vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas é povo salvo. E os bodes são massacrados. Veja que interessante. O capítulo 14 de Apocalipse explica a mesma figura. Vamos voltar no 14. Se os irmãos ficarem com dúvidas, anote a pergunta. Na nossa live de domingo eu vou estar respondendo. Então, Apocalipse 14, versículo 14. Diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Quem é o semelhante ao Filho do Homem? Jesus, vindo na nuvem, entendeu? E que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Mas a narrativa continua, versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, uma segunda foice, um segundo anjo. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindimos cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e as atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Qual é a figura que nós temos aqui? O Filho do Homem vindo da nuvem e retirando as ovelhas. Mateus 25, 31. O resto vai ser lançado no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Mateus 25, quer ver lá? Deixa marcado sua Bíblia no Apocalipse, vamos lá, Mateus 25. Vou passar rápido que nós vamos estudar esse texto de maneira mais clara. Mateus 25, 31. Diz assim, palavras de Jesus: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lembra da coroa na cabeça? Coroa é para quem assenta no trono. Aquele semelhante ao Filho do Homem é Jesus vindo nesse texto. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Olha o 34 que fala a ceifa aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como que eles entram no reino? Pela fé em Cristo Jesus. Só existe uma maneira de entrar no reino: pela fé em Cristo Jesus. Bem-aventurado aqueles que guardam suas vestiduras para que não sejam encontrados nus. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, pois suas obras vão com eles. A ceifa, o semelhante ao Filho do Homem, mete a foice na terra e tira as ovelhas. Mas ele não separou as ovelhas dos bodes? O que vai acontecer com os bodes? Apocalipse 14 explica. São as uvas maduras que vão ser lançadas num lagar, onde o cordeiro vai pisar essas uvas. Lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Aonde que aparece esse texto? Aqui. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparados para o diabo e o seu anjo. Versículo 46. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha o Apocalipse 14 aqui. Percebe como é claro e tranquilo? Qual a sequência dos textos? Vamos fazer uma pequena revisão. Existe um parêntese entre o sexto selo e o sétimo selo. Nesse parêntese, o povo de Deus é selado. Esse povo está sendo selado em toda a história da redenção. Ele vai da primeira vinda de Jesus à segunda vinda de Jesus. Aí o que acontece? Primeiro efeito, esse povo é livrado do julgamento das trombetas. Apocalipse 9, versículo 4. Segundo efeito, esse povo é destinado ao arrebatamento. Apocalipse 14, 1, Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17. Quando vai acontecer esse arrebatamento? 1 Coríntios 15, 52. Ao soar a última trombeta. Aconteceu o arrebatamento. Deus para de salvar? Não. Aí tem um período muito rápido chamado taças, onde o reino da besta vai ser duramente julgado. Os selos são muito amplos. As trombetas são menos amplas. E as taças são praticamente sobre o reino da besta. E vai ter gente continuando sendo salva. Aí no final, Apocalipse 14 fala da ceifa, que são as ovelhas, e fala da vindima, que são os bodes, que é a mesma história que está em Mateus 25, onde as ovelhas entram para a vida eterna pela fé em Cristo Jesus, e aqueles que estiverem vivos, que restarem do massacre do Armagedon, vão para o lagar da ira de Deus, que foi preparado por o diabo e seus anjos. Entendeu? É isso que vai acontecer. Mas vamos voltar no livro do Apocalipse. Tem mais alguns textos que eu quero compartilhar com os irmãos. Apocalipse 19. Versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Quer dizer, Deus responde a oração dos mártires, do capítulo 6 do Apocalipse. Aí o versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo. Que evento que é esse? A ceia das bodas do Cordeiro. Aqui é o chamado bema de Cristo. O tribunal de Cristo. A apoteose da redenção. Os arrebatados. Na última trombeta. Provavelmente na segunda metade da grande tribulação. Sobem no arrebatamento. Para quê? Para ver o tribunal de Cristo. E voltar com o Senhor para o massacre do Armagedon. Quer ver que interessante? Apocalipse 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é que o Apocalipse descreve vestido de linho fino, branco e puro? Numa primeira coisa, a igreja. Numa segunda imagem, a igreja arrebatada, Apocalipse 7 e 9. Numa terceira imagem, a igreja arrebatada, Apocalipse 14 e 1. Uma quarta imagem, a igreja arrebatada que passa pelas bodas do Cordeiro e vem com Jesus.
Apocalipse 19. Percebe, quando olhando com calma, tudo se encaixa. Agora, eu não posso me esquecer do martírio que vai acontecer dentro da tribulação. Porque qual é o problema? O problema é o seguinte. Veja, eu não quero dizer que todo pré-tribulacionista pensa assim. Existem homens, por exemplo, que são pré-tribulacionistas, que a nossa dívida com eles é enorme. Por exemplo, o pastor Marcos Granconado, o pastor Thomas Tronco. Nossa dívida com eles é enorme. Tudo que nós somos como igreja, boa parte a gente deve à boa teologia deles. Mas nesse caso de Apocalipse, a gente pensa diferente do pastor Marcos Granconato. O pastor Marcos Granconato acha que a igreja vai ser tirada antes da tribulação. Da mesma maneira que o pastor John MacArthur, que a gente também aprende muito com ele, tem essa mesma visão. São homens sérios, mestres da palavra. Só que o que acontece, tirando esses homens sérios, dentro principalmente do neopentecostalismo e do tipo de evangelho que é pregado hoje em dia, existe uma visão triunfalista da igreja. E uma visão onde a igreja, ela é um bibelô, é um cristalzinho que não pode ser riscado. Por que nós entendemos que tem que ter tribulação? O apóstolo Pedro explica isso na sua epístola. Ele fala: filhinhos, não estranheis o fogo que vem no meio de nós, para provardes. Porque é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Por quê? Porque quando vem a perseguição, a igreja é provada. Quando vem a perseguição, a igreja é purificada. Quando vem a perseguição, o joio é separado do trigo. Porque joio não aguenta a perseguição. O que eu estou querendo dizer? Existe muita igreja hoje com uma teologia errada, que não é o caso dessas igrejas sérias que eu citei. Mas na teologia de hoje, onde o evangelho triunfalista, o evangelho do amor, o evangelho que tem uma visão distorcida de Deus, o evangelho que é só flores. Existe o que a gente chama, brincando, segundo o pastor Luiz Saião, que são os contra-tribulacionistas. O que é os contra-tribulacionistas? Tribulação não é comigo. Tribulação, estou fora, deixa para o judeu lá. Então eles pegam essa visão séria. Veja, a gente não concorda com os pré-tribulacionistas. Mas o Dr. Charles Riley, o Dr. Carlos Oswaldo, o doutor, acho que o Marcos Granconato também é doutor. Marcos Granconato é mestre. Entendeu? Outros teólogos do seminário de Dallas, eles entendem que a igreja tem que passar por luta, que a igreja vai passar por tribulação, que a igreja vai passar por perseguição. São homens sérios, que apenas têm uma visão diferente da nossa. Agora, os contra-tribulacionistas não é isso. É um evangelho de festa. É uma enorme rave, onde tudo é festa, com um cardápio enorme. Uma coisa abrindo, todo mundo vai subir no arrebatamento e a judeusada que se dane aqui. E quem não creu na época da graça, que se dane, fica aí. Quem mandou não crer. Eu, hein? Tribulação é pro seu, eu vou embora. É uma festa. Só que a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de perseguições na história da igreja. Vamos abrir rapidamente Apocalipse 12. Lembrando que nós vamos voltar em todos esses textos. É só uma pequena pincelada. Apocalipse 12, versículo 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão,
a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Aí olha que interessante, versículo 12, por isso alegrai-vos, ó céus, e nele vós que nele habitais. Olha o que fala: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. E foram dadas às mulheres as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado um tempo, tempos e metade de um tempo. O que tem aqui? O trabalho do diabo é perseguir aos santos. Desde que Jesus veio, o diabo persegue os santos. Na época do nascimento de Jesus, centenas ou milhares de crianças morreram em Belém, martirizadas pelo rei Herodes. José e Maria tiveram que fugir para o Egito. Foram sustentados por Deus, voltaram. Jesus cumpriu seu ministério, ascendeu aos céus. A igreja começou a ser perseguida. Estevão, primeiro mártir. Paulo assolava a igreja. Todo mundo teve que fugir. Paulo é salvo, foi preso. Vai morrer 30 anos mais tarde em Roma, decapitado. Pedro, apóstolo, vai morrer martirizado. Os demais apóstolos martirizados, apenas João morreu de velhice. Na época da tribulação, vai haver grande perseguição contra a igreja. O livro de Daniel profetiza isso, nós vamos ver isso. Mas o Apocalipse mostra isso. Um texto muito simples, Apocalipse 13. Versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Olha o 7 o que fala. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Perseguição. Dentro da tribulação, fez guerra aos santos. Então o que eu tenho que entender? O evangelho não são flores. Já expliquei para os irmãos. O arrebatamento acontecendo na 7ª trombeta já é um enorme alívio. Por quê? Porque a gente entende que vai existir uma coisa, eu vou explicar isso melhor, chamado reino da besta. A autoridade da besta vai ser dada sobre o mundo inteiro, que é o que acabamos de ler. Mas a ação dela vai estar muito concentrada no seu reino e menos concentrada nos outros lugares. Por quê? Vai haver diferenças de perseguição. Por exemplo, Israel, a perseguição vai ser terrível. Jesus avisou isso. Europa, provavelmente vai haver muita perseguição. Por quê? Por causa da figura da grande Babilônia, que aponta, inclusive, parte dela para a Igreja Católica, o lugar que mais derramou sangue de crente. Porém, no resto do mundo, eu vou ter áreas onde vai haver maior perseguição e menor perseguição. Porém, o crente tem os avisos de Jesus. Quando vides essas coisas, fugir para a montanha. O que está falando? Se resguarda, se esconde. Você não precisa ficar dando a cara para bater. Se você tiver que ser mártir,
Isso é um dom. Se é um dom, Deus vai dar um jeito de você ser preso e ser martirizado. Aí não tem como escapar. Vai botar um neon em você, assim, vai amarrar o satélite em você. Mas aí é outra história, gente. Dom do martírio não é para qualquer um. Mas mesmo, vamos supor que você tem o dom do martírio, o seu papel é vigiar. Primeiro os seus pecados. E o seu papel é, em caso de perseguição, fugir. Só que nós temos que entender que mesmo nessa fuga, por mais dificultosa que ela possa parecer, quem vai nos sustentar é Deus. Nós vamos estudar isso, o Apocalipse 12. Então eu não tenho que ter medo. Eu tenho que ter medo de desagradar a Deus. O que eu tenho que fazer é vigiar. O que eu tenho que fazer é ter uma vida abundante. O que eu tenho que fazer é ser um vencedor. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, para provar os homens. Existe uma promessa de guardar. Gente, num mundo cheio de tecnologia como nós temos, é impossível, de maneira natural, por esforço próprio, escapar de qualquer líder. Hoje, por exemplo, nas grandes cidades da China, você não consegue fazer nada. No interior da China você ainda consegue. Mas só para você ter uma ideia, existe uma estimativa: 60 mil cristãos presos em campos de concentração chineses. Hoje. 60 mil. E tem gente que diz que essa estimativa é baixa. Então nós temos que entender que o nosso papel é ser testemunha fiel, estar firme com o Senhor. Temos que compreender que passar pela grande tribulação é bênção. Por quê? Porque Deus assim determinou. Temos que compreender e ser inteligentes, que apesar da nossa vigilância, quem vai livrar é Deus. E vai haver áreas de maior perseguição e menor perseguição. Então é com essa sabedoria, com essa graça, com essa fé que eu tenho que ficar em paz, tranquilo. Deus é que nos guarda, Deus é que nos sustenta. É Ele que nos mantém de pé. Nossa confiança é nele. A mensagem do Apocalipse é de esperança. A mensagem do Apocalipse é que, embora você tenha lutas aqui na terra, um dia você vai ser arrebatado, vai estar glorificado e para sempre vai estar com o Senhor. Com um destino maravilhoso. Uma vida eterna que nem a Bíblia dá muito detalhe, mas que Paulo fala: o estar com Cristo é muito melhor. Por mim eu já estava com Ele. Então não tem que ter medo, não tem que ficar assustado. Esse tempo que nós estamos vivendo é época de vigilância. É época de preparo. É época de ser testemunha fiel. Pode ser que aqui no Brasil a gente tenha de fugir? Pode ser, mas não podemos esquecer que o Brasil, se eu não me engano, é o maior país evangélico do mundo. Acho que nem os Estados Unidos tem tanto crente quanto aqui. Talvez o único que se equipara é os Estados Unidos. E a África. Enquanto isso você vai na Europa, a Europa é apóstata. 83% dos suecos diz que Deus não é importante. Em média, nos países da Europa, 70% do povo da Europa diz que Deus não é importante. Aonde que vai ter mais perseguição? Na Europa. Em Israel, por causa da narrativa bíblica. Então eu tenho que entender que eu tenho o selo da promessa. Deus não me destinou para ira. Deus promete que vai me guardar. Existem as asas da grande águia. É Deus que vai me guardar, não é qualquer um. Então eu tenho que estar em paz, vigilante, viver uma vida cristã verdadeira, um bom testemunho, tranquilo, em paz, alegre, tocando a vida, porém preparado. Como eu costumo dizer, um olho no gato, o outro no peixe. Amém? Vamos orar? Pode cortar para não ficar muito longo.